Oi, turmas de ensino médio do IFSC. Segunda fase. Hoje nós vamos estudar a nossa primeira aula de estatística. Nós vamos estudar os conceitos iniciais da estatística. É uma matéria simples aqui no início, não tem nenhuma grande dificuldade. Aliás, a estatística toda é fácil, não tem nenhuma dela, tem nada de especial em estatística para a gente estudar. Diferente da matéria anterior, trigonometria, a gente tinha mais coisas, probabilidade, a gente vai ter um pouquinho. Mas estatística é bem pouco, ela é bem fácil. Não tem muito segredo, nem tem nada que te dificulte. É só você estudar um pouquinho, assistir o vídeo, fazer exercícios, você vai se dar bem. Né? Na verdade, não tem muita elucubração em estatística. Vamos lá para o roteiro para a gente conseguir entender isso. A gente vai seguir esse roteirinho aqui. Estudando primeiro quais são as definições da palavra estatística. Vocês com certeza conhecem as duas. As visões que a estatística tem. Depois a gente vai ver os conceitos iniciais de população. Amostra, que é um atributo, que é uma variável. Tudo coisa simples. E depois algumas medidas. As medidas mais básicas de todas. Vai ser razão, proporção, porcentagem. E a gente vai estudar também a notação de somatório. Tudo que está aqui é simples, tá? Não tem nada muito complicado. Eu fiz uma listinha no final de percentagem, que é para vocês entregarem 4 questões. Eu vou fazer no vídeo, se eu não me engano, 12 questões e vocês entregam 4. Ou seja, vocês vão ter um monte de exemplos para tirar depois ali 4 questões para vocês fazerem. Não tem nada assim de muito difícil. Mas é uma coisa que tem que prestar atenção, é algo que vocês escutam às vezes na televisão toda hora. O legal da estatística é isso. Você está sempre escutando coisas na televisão que envolvem a matéria da gente. Então ela passa a ser uma coisa gostosa de estudar, porque você passa a entender certas frases que as pessoas usam e que você possivelmente não sabia o significado. E que tinha alguma coisa de matemática ali atrás. Né? Então vamos começar aqui. Vamos ver. Definições de estatística. Quando você fala estatística em si, você pode estar falando alguns índices que são calculados em estatística, ou você pode estar falando da ciência estatística. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para a gente falar. Tá, 2 concepções para a palavra. Isso aqui, ó. Uma coleção consistente de dados numéricos reunidos para fornecer informações sobre uma atividade. Uma que vocês conhecem bem, por exemplo, média. A média de renda da população. Isso são dados estatísticos. Isso é uma estatística. Renda, nesse caso, do jeito que eu estou falando, seria uma estatística. Assim como a altura das pessoas seria uma estatística. Desvio das pessoas, dada a média, seria uma estatística também. A gente tem vários índices que a gente utiliza para... que a gente chama de estatística. Né? Tá aqui, geralmente é usado no plural como estatística. As estatísticas de uma dada empresa, né? Sei lá, preço médio dos veículos, quando vocês olham a tabela FIPE. Se vocês olharem isso, um dia vão olhar, se quiserem comprar um carro. Aí você tem aqui estatísticas sobre uma dada coisa que você queira. No caso, um carro, sei lá, o que mais. Qualquer coisa que você procure médias. São estatísticas de alguma coisa que você queira analisar. Então a gente tem aqui estatísticas demográficas, número de nascimentos, óbitos, casamentos, ou seja, tudo que é realizado para analisar como é que é uma população de pessoas. Tá? Estatística econômica, você vai renda, nível de emprego, produção de um dado local em um determinado período. Você tem aqui... o conceito é a estatística como ciência. A estatística, na verdade, é uma parte da matemática aplicada e que envolve dados. Envolve análise de dados, compreensão de dados. Aí, seguindo isso aqui, né? Desde a coleta de dados, classificação dos dados. Como é que você vai classificar os dados? Por exemplo, se for altura, o que é baixo, o que é alto, o que é uma altura mediana. A apresentação dos dados, que tipo de gráfico você vai usar, se vai usar gráfico, se você vai usar histograma, se você vai usar tabela. Então, a apresentação dos dados também são importantes. A interpretação dos dados,
significa, por exemplo, se a gente estiver analisando o nível de produção de uma empresa, aquela produção está boa, está ruim, está abaixo, o lucro esperado é razoável, né? E a gente avalia esses dados para ajudar a tomar decisões. Se o nível da empresa está baixo, vai ter que ter uma modificação nela para chegar no nível mais alto de produção, por exemplo. Então, para você poder dizer isso ou não, você tem que gerar estatísticas acerca dos dados para ir apresentar e falar, olha, isso aqui está ruim, essa parte está boa, isso aqui pode melhorar, isso aqui não, isso aqui já está melhor do que a gente esperava. Então tudo isso utiliza a estatística como ciência para gerar estatísticas que gerem meios de você poder tomar decisões que sejam com dados numéricos. E, na verdade é o que interessa para a gente. Tá? Vamos lá. Agora as divisões da estatística. Nós temos duas divisões para a estatística. A estatística descritiva e a inferência estatística. Vamos lá para a estatística descritiva primeiro. A estatística descritiva é a que a gente vai trabalhar aqui, tá? Inferência estatística só se vê na faculdade. Mesmo assim, não é qualquer faculdade. Eu vi um pouquinho na faculdade de matemática, mas na faculdade de estatística é praticamente ela inteira isso. Então vamos lá. Estatística descritiva. O estudo cujo objetivo é observar fenômenos de mesma natureza e obter estatísticas que permitam descrever os fenômenos. Aí você tem aqui, né? O que ele vai fazer? Coletar os dados, organizar e classificar os dados e apresentar os dados. Basicamente é isso. É nesse sentido que a gente vai trabalhar. A parte de inferência estatística, ela é mais difícil, ela é complexa e não é pra gente. Mas a gente só comenta o que é para a gente saber a definição. Então vai ser o estudo da estatística indutiva. Estudo cujo objetivo é obter um processo de generalização a partir de resultados particulares. Então basicamente a partir de amostras você consegue com razoável segurança dizer alguma coisa sobre o todo. Então isso que faz a estatística indutiva. Tá? Então aqui, depois da estatística descritiva toda feita, vem a indutiva, que não é trabalho para gente, isso é para os estatísticos. Tá? Então, vai consistir em obter e generalizar conclusões, ou seja, inferir propriedades do todo considerando uma ou algumas partes. Basicamente pega uma amostra e avalia ela. Envolve grau de incerteza e vai utilizar a teoria da probabilidade. Tá? Então, isso é para daqui a pouco. Quer dizer, daqui a pouco a teoria da probabilidade. Isso é para se vocês forem fazer estatística, estudar, que eu acho improvável. Mas não é impossível. O que importa para a gente é você saber entender os dados que são produzidos para quando você estiver ali trabalhando numa empresa, você saber entender o mínimo o que os estatísticos vão apresentar. Você não precisa ser estatístico para fazer as contas. Você pode saber fazer tudo, na verdade, sem ser estatístico, não tem problema. Mas você vai ter que estudar boa parte das coisas, né? Às vezes sozinho. Então vamos lá para os conceitos estatísticos. População. A população que a gente diz seria o total de indivíduos num conjunto que eu quero avaliar. A ideia de indivíduo em estatística não é pessoa. Indivíduo pode ser peças numa caixa, sei lá, parafusos dentro de uma caixa cheia de parafusos. Eles são indivíduos. Então, indivíduo para a gente vai ser elemento de um conjunto. Vamos lá para a definição mais precisa. Então, a gente tem aqui população, que também se chama inverso estatístico. O conjunto em sua totalidade sobre o qual se faz uma análise para obter alguma estatística. Bom, vamos nos fixar ao conjunto em sua totalidade. Então você está analisando todos os indivíduos. De 10 em 10 anos aqui no Brasil acontece o censo, que é uma contagem da população e alguns dados da população. Tipo, eles fazem umas perguntas malucas se você tem geladeira, por exemplo. Assim eles conseguem mais ou menos conhecer o nível de renda da população. Então, um censo é quando você conta todo mundo. Aí você vai fazer um censo da população. Esse censo não é feito só para a contagem de pessoas, é para
contagem de qualquer coisa. Por exemplo, total de palitos numa caixa de fósforo. Aí você vai fazer um censo dos palitos. Tá? Então, censo é uma palavra genérica. Mas o que é importante é que você analisa todos os elementos do conjunto que você está trabalhando. Tudo em matemática está feito a partir de conjunto. E conjunto dos números reais, conjunto dos números inteiros, sei lá. Tudo é conjunto. Então aqui para a estatística, aqui vai ser a definição. Todos os elementos possíveis dos quais você faz alguma análise. Você vai fazer com todos os elementos? Possivelmente não. Vamos supor que você tenha uma caixa de fósforo. Aí você quer verificar se os palitos funcionam bem. Aí você vai riscar uma quantidade. Você não vai riscar todos os palitos, senão você vai estragar todos os fósforos. Né? Então, vamos fazer um censo aqui para verificar se os palitos de fósforo estão bons. Você vai estragar todos os palitos. Vai arriscar tudo. Para você ver se está bom, você pega uma amostra que você considera fidedigna do todo e risca ali os fósforos quais que funcionam ali de primeira. Você não tem que ficar riscando ele 10 vezes ou até não funcionar. Esse é o problema. Tá? Então aqui quando a gente tem aqui uns exemplos aqui, né, de população. No caso de uma eleição, a população seria o universo de todos os eleitores aptos a votar. Se você não utilizar a população, você vai utilizar uma amostra. Normalmente você faz com uma amostra. Imagina você vai fazer ali uma pesquisa de intenção de voto com a população toda. É a melhor coisa de você chegar no dia da votação. Então, a população, no caso de eleição, seria o universo de todos os eleitores aptos a votar. Não pode esquecer isso, né? A população é um conjunto. Então, aqui está colocando aqui, o conjunto não precisa ser todas as pessoas de um país, por exemplo. Pode ser todas as pessoas de uma cidade, de um bairro, de uma rua, qualquer coisa desse tipo. Tá? Então ela vai ser limitado geograficamente, ou pode ser qualquer limitação temporal, por exemplo, de tempo. Vamos lá. A população pode ser infinita. Normalmente é ligado a medições. Tá? Isso aqui. Então você está medindo a temperatura de uma pessoa. Vamos supor ali vamos supor que ela varia de 35 a 42 graus. Você pode ter qualquer resultado nesse intervalo. Então é uma população infinita. Então ali você tem o peso de uma peça. A população infinita não precisa, pode ser por contagem também. Tá? Vamos supor aqui que a população vai ser gerada pelo lançamento de um dado. Você pode ficar infinitamente lançando dado ali para verificar qual face cai, por exemplo. Ela é infinita, mas ela é feita por contagem e não por medição. Mas a gente sempre vai fazer medição ou contagem aqui em estatística. Né? A finita geralmente é por contagem. Né? É uma população com número limitado de indivíduos. A própria eleição é isso, né? Que está ali colocado. Você não tem infinitas pessoas ali para fazer a contagem, a intenção de voto delas, por exemplo. Aqui que é importante. Né? Na população, todos os indivíduos devem possuir uma característica que você quer retirar. Então, por exemplo, você está vendo ali a intenção de voto, você não vai ficar preocupado com a altura da pessoa, e sim do que ela quer votar. E em todas as pessoas você vai verificar isso, a intenção de voto. Se você quiser fazer uma estatística sobre a altura da pessoa, por exemplo, a média da altura dos alunos da turma, aí você vai ficar preocupado só com a altura. Então você não vai se preocupar com outra coisa. O peso da pessoa, não, você está querendo a altura. Então você não vai se preocupar com peso. Não pega peso, outro pega altura, não. Aí vai ficar uma mistureba que não serve para nada. Né? Então essa aqui é a ideia que a gente tem de população. Tem que ter sempre a ideia que a população... Tudo que a gente está mexendo aqui são conjuntos. Então a população é um conjunto. Se a gente pegar uma amostra, no caso, vai ser um subconjunto da população, ou seja, um pedaço da população. Basicamente é isso. Tá? Então a amostra é um subconjunto da população, do qual se faz o juízo da população. Então assim, você vai pegar a amostra e você vai supor que a amostra retrate a realidade da população. Então tudo que você conseguir extrair daí vai estar válido para o outro. Então aqui, de uma amostra, espera-se obter estatísticas que sejam fidedignas com a população. Diz que a amostra é representativa da população. Esse aqui é um exemplo bom. Coloquei aqui, exemplo de grau de pureza de um minério. Ali, se esse minério estiver bem misturado, ali, estiver bem homogêneo, você pegando uma partezinha, uma amostrazinha qualquer, você sabe o resultado todo do minério. Agora, se ele não estiver bem misturado, aí ferrou. Aí você vai ter que pegar várias amostras para só assim conseguir
verificar a qualidade ali do todo. Então você tem esse problema. Né? Se a coisa estiver bem misturada, ótima, no caso do minério ali. Ou, sei lá, um líquido, uma solução, uma suspensão ali, ou uma solução no líquido. Também serve. Só não, suspensão é... As meninas sabem que é suspensão. Tem uns shampoos, um produto de cabelo, nem sei se é shampoo, que tem uma parte que fica em cima e outra embaixo. Só misturar água e óleo, por exemplo, você fica com uma suspensão. Ali, uma parte fica em cima e outra parte fica embaixo. A mistura é quando você consegue botar homogêneo, 2 líquidos, ou, sei lá, pó misturado no... açúcar misturado na água. Aí fica ali uma solução. Se você colocar alguma coisa que só parcialmente ali se mistura e fica tudo embaixo, você vai ter uma suspensão. Ou então algumas coisas que não... que de vez em quando decantem ali embaixo, fica embaixo, você vai ter suspensão ali de sólidos na água. Então, se você quiser fazer uma análise disso, aí é complicado. Você tem que ter ela homogênea. Senão a tua amostra vai ficar... A gente diz que a amostra fica viciada. A palavra viciado é bem usado em matemática por exemplo, dado viciado. É um dado que tende a cair mais uma face que outra, por exemplo. Tá? Então, assim, é difícil você tirar amostras quando você tem... quando você tirar conclusões sobre amostras, quando as amostras são viciadas. Vamos lá para atributo e variável agora. Um atributo é um componente qualitativo, ou seja, você verifica a qualidade de alguma coisa. Vamos lá. Então, atributo é a diferenciação de dados por caráter qualitativo. Então, por exemplo, você quer verificar a altura de uma pessoa. A altura é um atributo. Então, ali, por exemplo, um grupo de pessoas que vai estudar altura, peso, escolaridade, renda, etc. São atributos da população. Então, uma qualidade que tem os elementos ali da população. Tá? Os atributos, então, seguem 2 tipos de classificação. Uma é dicotômica. É quando você pode... Dicotomia é quando você coloca sim e não na coisa. Por exemplo, você gosta de quiabo? Sim ou não? Eu não. Eu não gosto de quiabo. Eu nem sei se eu já vi um quiabo na vida. Eu descobri que é açafrão há pouco tempo. A minha mulher mandou eu comprar açafrão, não sabia o que era. Nem sabia que era um vegetal. A folhagem. Então, assim, é uma dicotômica. Ou você é sim ou não. A gente diz que ela é binária também. Só pode ter 2 coisas. Então, não precisa ser só sim ou não. Qualquer coisa que você coloque entre 2 classificações somente. Então, coloquei aqui se você contraiu uma doença ou não. Tá? Quase espirrei. Se você contrai uma doença ou não, você está numa variável dicotômica. A policotômica é quando você tem mais de 2. Você tem isso com nível de idade também. Se a pessoa está na infância, juventude, fase adulta, velhice. Então você tem uma classificação policotômica, não é uma classificação dicotômica. Mas se você colocar só entre novo e velho, beleza, aí é dicotômico. Então tem aqui, ó. Policotômico. Policotomia ocorre quando se divide um atributo em mais de 2 subclasses. Estado civil é um bom, né? Solteiro, casado, viúvo, divorciado. Né? Escolaridade também, básico, médio, superior. Então a gente consegue aí mais de uma classificação possível. É só para vocês conhecerem o nome, na verdade, isso aqui. O que é uma variável? Você coloca um valor para um dado elemento de um conjunto. Por exemplo, vamos supor que eu vou pegar na turma a aluna Raimunda. A Raimunda é um elemento do conjunto turma. Na Raimunda eu vou estar estudando algum atributo dela, por exemplo, a altura. Então, o registro da altura dela aqui vai ser dado numa variável. Então, a variável é a altura. Aí eu vou ver lá, a altura da Raimunda. Qual vai ser a altura da Raimunda? Então, obviamente, variável é algo que varia. Então, ali a altura vai variar de aluno para aluno. Uma das alunas vai ser a Raimunda. Então, a gente tem ali, de forma simples, é a medida ou contagem real calculada de um atributo na população amostra. Ou seja, a altura é uma delas, renda, qualquer coisa que eu queira calcular alguma estatística. Então, aqui pode se registrar uma população de pessoas. Tem que lembrar que população não é só para pessoas.
A gente usa o termo população para pessoas também, mas população é qualquer coisa. Pode ser uma população de bactérias, pode ser uma população de peças numa caixa ali. Então, peso, você pode registrar aí para as pessoas, né? Desde que seja um valor numérico que você possa registrar. Então, peso, idade, altura, renda. Se está ou não empregado formalmente. Se está ou não empregado formalmente, normalmente você vai usar 0 ou 1. Tá? Então, na verdade, você continua registrando um valor numérico. Se for sim ou não, você coloca 0. Normalmente 0 para o não e 1 para o sim. Geralmente se faz isso. Oi, eu peguei resfriado. Mas não é corona, não. Eu acho que não, pelo menos. Então, todo atributo, então, ou você vai poder medir, ou você vai poder contar, de alguma forma. Tá? Então, você vai ter uma forma de representar esses valores. Normalmente a gente usa tabela, gráfico. A tabela pode ser tabela em formato de pizza, utilizando gráfico de linha, que nem vocês estão acostumados a usar em matemática, etc. Tá? A gente tem dois tipos de variáveis, né? As variáveis discretas e as contínuas. As discretas são as variáveis oriundas de contagens e as contínuas de medições. Então aqui, tem uma definição de matemática para variável aqui, né? Que na verdade vai sintetizar tudo que eu falei. Variáveis são valores que pertencem a um conjunto e que representam algum estado. E esse estado pode ser a altura ali da pessoa, por exemplo. Tá? Minha altura, por exemplo, é 1,87. Então eu represento esse estado, 1,87. Então até ali, ó. As variáveis vão ser fundamentais para a gente estudar tudo que a gente tem em estatística. E você vai ter que definir ela, como é que é a variável que você queira. Vamos a alguns exemplos aqui. Então a gente tem aqui uma turma de 30 alunos, lembrar que a turma é um conjunto. A variável x vai ser o número de alunos presentes no dia. Então a variável x vai ter uma variação de 0 até 30. Então todos esses valores possíveis aí para ela. Tá, então 0, 1, 2, 3, 4, até 30. Se tiver a turma cheia ali. Mas eu posso fazer outras coisas. Colocando aqui só, né, que a variável assume valores entre 0 e 30 e a gente coloca x1, no caso para 1, x2 para 2, quantidade de pessoas que estão ali na aula. Mas eu posso também, aqui ó, turma de 30 alunos, coloco uma outra variável, que é y, que vai representar o peso de cada aluno. Então o aluno 1 vai ter peso tal, o aluno 2 vai ter peso tal. Então são coisas diferentes. Uma variável, a x, significa a quantidade de alunos que estavam presentes. E a variável y, a cada aluno, qual o valor do atributo ali que eu quero calcular, no caso peso. Né? Essas duas que a gente utilizou aqui, x e y, são duas variáveis que são discretas. Essa variável aqui é contínua. Z é a variável que registra o nível de atenuação no sinal. Né? Isso é coisa... Ou seja, você vai ter que ter um medidor para isso, normalmente um aparelho para isso. E se não tiver atenuação nenhuma, vai ser 0 até 1, que seria a atenuação completa. Tá, a gente vai ver que isso aí a gente pode colocar como percentagem, então varia de 0 a 100% também. Mas, de qualquer maneira, Z vai ser uma variável contínua, porque eu posso colocar qualquer valor entre 0 e 1. Então, ela passa a ser contínua. Tudo que é feito de medição a gente considera contínuo. Tá? Vamos lá. O que vai ser a variável discreta? Vamos ver aqui o que é uma correspondência bionívoca. Então, matematicamente, são variáveis que formam correspondência bionívoca com inteiros. Se a gente pegar aqui, vamos lembrar o que é uma correspondência bionívoca aqui. Ó. Vamos lá. Correspondência. Vocês já devem ter estudado, não sei se vocês conhecem o nome aqui. Talvez com os diagramas de Venn vocês entendam. Correspondência bionívoca vai ser o seguinte: eu tenho um conjunto aqui que eu vou chamar de A e outro conjunto aqui que eu vou chamar de B. Eu vou ter elementos aqui em A, vou ter elementos aqui em B. Lembra aquele negócio de funções? Se para cada elemento do A eu tiver um elemento do B e todos os elementos do A ligarem um elemento diferente do B e não deixar nenhum A sozinho, a gente tem uma correspondência bionívoca. Esse aqui é um exemplo de correspondência bionívoca. Tá? Eu não preciso seguir os dois juntos aqui. Mas todos os elementos aqui estão contemplados
E só tem um elemento aqui para cada um desses aqui. Ou seja, não chega duas flechinhas no mesmo. Tá? E todos os elementos do B estão contemplados com o mesmo número de elementos do A. Cada um com uma flechinha diferente. Então, se você conseguir isso aqui com os números inteiros, você vai ter uma correspondência bionívoca. Vamos voltar aqui para o slide para eu melhorar isso aqui com vocês. Então aqui, ó. Variáveis discretas são obtidas por alguma forma de contagem. Então é normal que os números naturais as representem. Então vamos supor esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o A1. O A1 liga no B2. Você tem o A2 ligando no B1. O A3 ligando no B3. O A4 ligando no B4. Então você tem aqui, ó. Eu consigo fazer então uma relação com os números naturais. Ou seja, o A2 liga no primeiro, o A1 liga no segundo, o A3 liga no terceiro e o A4 liga no quarto. Então como é que vai ser a correspondência aqui? Ó? Vai ser vamos botar assim, né? Aqui o elemento do primeiro e depois o elemento do segundo. Vai ficar 1, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 4. Ou seja, eu consegui uma correspondência de 1 para 1 de cada elemento de A para o B. Ó. 1 liga no 2, o 2 liga no 1, o 3 liga no 3 e o 4 liga no 4. Observe que eu poderia fazer tudo ao contrário, que eu conseguiria descobrir qual é a relação entre os dois conjuntos da mesma forma. Isso é uma correspondência bionívoca. Tá? Vocês já devem ter estudado isso aí nas séries iniciais. Ali, uma hora eles devem ter falado isso aqui para vocês. Mas se não falaram com os diagramas de Venn, dá para entender aqui. Tá, vamos voltar então para o slide aqui. Então a gente cita aqui, ó, a quantidade de pessoas sexo feminino em cada turma do IFSC. Aqui você tem uma correspondência bionívoca com os inteiros. Ah, legal, porque eu consigo dizer quem é a primeira menina que eu estou avaliando, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até a milésima, sei lá se houver 1000 aí, não sei. Tá? Agora, uma correspondência que não é com os números naturais. Quantidade de dinheiro e um porquinho que cada criança junta. Então aqui, eu posso também fazer uma correspondência com os números naturais, mas eles não são números naturais, o dinheiro. Vamos voltar para cá minha folha de caderno. Quando você tem aqui, eu não tenho números inteiros agora. Eu posso ter, sei lá, 50 centavos na moeda. R$1, 10 centavos. Tem outra moeda, não lembro, tem 5 centavos. Ó, observe que isso aqui não são números inteiros. Mas ele tem uma correspondência com números inteiros. Eu posso dizer quem é o primeiro. Esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3, esse aqui vai ser o 4. Então eu tenho uma correspondência com números inteiros, apesar de não ser feito aqui com números inteiros. Tá? Então, desde que eu consiga uma correspondência com os números inteiros, em outras palavras, eu consigo dizer quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto elemento de uma contagem. Então nós vamos ter variáveis discretas nesse caso. Eu preciso disso. Dizer quem é o primeiro tem que ter uma relação de ordem bem definida. Eu quero dizer quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. Tá? Então, sempre que você tiver contagem, você vai trabalhar com variáveis discretas. Vamos lá para as contínuas agora. Agora, as variáveis contínuas vão ser variáveis que podem assumir qualquer valor real. Sempre por medições isso aqui. Porque eu não posso... Mesmo que a gente fala até um termo que é discretizar. Mesmo que eu discretize uma medição, por exemplo, em temperatura. Vamos supor que eu só possa andar de 0,1 grau em 0,1 grau na medição. Tá? Mas a gente pode ter uma discretização, ou seja, eu posso considerar esses termos como se fossem discretos, mas na verdade eles são contínuos, porque eu posso ter qualquer valor ali no meio. Então, a gente considera que se as variáveis são obtidas por medições, a gente vai ter variáveis contínuas. Então aqui, eu estou colocando ó, número de metros percorridos por um atleta numa pista circular. Raramente ali 2 atletas vão percorrer a pista exatamente com a mesma trajetória. Então cada um vai percorrer uma distância um pouquinho diferente. Tá? Então, imagina ali uma corrida de 400 metros, que dá uma volta inteira naquela pista oval. Um vai mais por fora, outro vai mais por dentro. A diferença é bem pequena, mas vai ter uma diferença ali. Então, por exemplo, suponha que eu esteja medindo isso, a quantidade em metros que o atleta percorre. Tá?
você observa que pode ser π o valor. Pode ser qualquer número irracional que eu tiver ali. Não tem problema, os números continuam válidos. Aqui eu vi aqui a quantidade em metros e aqui a probabilidade de calor produzido pelos corredores. Aí o cara começa a correr, ele esquenta mais, então vai produzir calor. E você pode calcular essa produção de calor. Né? Deve ser difícil fazer isso, mas deve dar para fazer. Então aqui, ó, como é que a gente pode tirar isso para entrar melhor na cabeça? O que está sendo colocado aqui, ó. Quando você pega ali um filete ali de mercúrio no termômetro, ele pode ter qualquer altura entre dois valores. Você não consegue colocar ali com precisão absoluta qual é a altura. Mas a gente sabe que você pode ter qualquer altura ali no filete de mercúrio. Então, você considera que essa variável é contínua. Tá? Isso aqui não é uma coisa assim importante, é só para a gente conhecer a terminologia que a gente utiliza. Vamos seguindo aí. Agora vamos entrar numa coisa que a gente pode fazer um pouquinho de conta. Vamos lá para as medidas mais simples que precisam de estatística. Logo na próxima aula, a gente já vai estudar outras medidas que vão ser importantes. Vão ser média, desvios. São coisas que a gente vai trabalhar e que a gente precisa. Mas aqui é só para a gente ter um mínimo de domínio e para vocês entenderem certas coisas que falam às vezes na televisão. Então aqui, medidas simples de estatística. Primeira, razão. O que vai ser razão? Razão vai ser uma divisão de dois números, sendo que a fração você vai colocá-la na forma irredutível. Muitas vezes as pessoas não fazem isso, mas se você for utilizar a coisa de forma mais formal, a diferença entre razão e fração é que razão é uma fração onde você não pode reduzir mais. Por exemplo, se eu pegar aqui 8 sobre 6. Deixa eu colocar aqui, 8 sobre 6. Isso aqui é uma fração. Por quê? Eu posso escrever 8 como 4 vezes 2 e 6 como 3 vezes 2. Então ela é uma fração que pode ser reduzida. Mas 4 sobre 3 é uma fração na forma irredutível. Isso aqui é uma razão. Aqui é a razão. Tá? A outra é uma fração. Essa aqui é uma fração. Então quando você fala aqui, razão é divisão entre dois números, escrita na forma irredutível. Tá? Só isso aí. Então aqui, vamos analisar isso aqui. Deixa eu apagar esses troços todos aqui que eu já fiz. Tá, apaguei aqui. Aí eu posso ficar escrevendo. Aqui, razão. Considere que uma cidade houve uma pesquisa para saber a opinião das pessoas em decorrência de uma medida adotada pela prefeitura. Tá tendo agora aí, A gente não tá se vendo por causa disso. Então a gente tem aqui 300 pessoas se manifestaram a favor. A gente tem aqui a favor. Deixa eu botar aqui no cantinho. Favor. 300. Legal, a favor. Né? Contra. Quantas pessoas se manifestaram contra? 400. 70 pessoas foram indiferentes. Então a gente está botando aqui. Isso aqui já são estatísticas. Indiferente, 70. Tá? A gente pode ter algumas divisões aqui que são interessantes. A gente fala aqui, a divisão dos contrários para os favoráveis. A gente vai ter aqui, contrários 400 para 300. 400 são contrários, contrários e 300 favoráveis. Qual seria a razão equivalente? Corta esse com esse, dá 4 sobre 3. Então a gente pode dizer que são 4 a favor para 3, 4 contra para 3 a favor. Né? E favoráveis e contras para indiferentes. A gente vai ter 300 mais 400 para 70. Então a gente pode dizer que tem 700, né, que é 300 mais 400. 700 para 70. Corta esse com esse, vai ficar 10 para 1. Tá? Quando a gente coloca aqui razão em que a gente quer falar aqui em estatística, a gente normalmente não... A gente fala 10 sobre 1. Para a gente não vai ser... É igual a 10. Mas a gente considera que é 10 aqui sobre 1 para a gente saber a conta que a gente fez. Tá?
A gente coloca aqui 10 para 1. Essa aqui é a ideia que a gente tem. Legal? Então vamos seguindo. A gente vai ter a notação alternativa. Desculpa, a representação alternativa disso aqui é você colocar sempre o denominador igual a 1. Ah, mas por que isso? Para algumas coisas é bom. Para você saber como é que a ideia normalmente a gente faz isso de percentual. O percentual é uma coisa boa. Em vez de você estar analisando para um todo que você não sabe qual é, você faz de conta que aquilo ali é 100%. Quando você faz aqui a razão com o denominador 1, você analisa o todo e pensa numa fração do todo. Tá? Então aqui, quando a gente coloca 4 para 3, em vez de representar 4 para 3, a gente divide quanto é 4 sobre 3. 1,333 é uma dízima periódica infinita. Então a gente vai ter 1,33 para 1. Então você coloca o 1 para ter um padrão e o outro para você ter um grau de comparação sobre o padrão. Então aqui 4 para 3 você passa o 1. Passa em quanto? Em 33, em 0,33. Então você tem uma noção melhor. Né? Poderia ter de 3 para 4 também. Você colocaria 0,75 para 1. Então você fica com uma noção melhor, muitas vezes, da ideia que você está avaliando. Dá para isso. Então, apesar disso aqui não ser uma razão, quando eu coloco 1,33 para 1, a gente aceita utilizar a palavra. Tá? Vamos agora para a ideia de proporção. Né? A proporção, a diferença é que você tem que conhecer tudo que você está trabalhando. As pessoas costumam misturar as ideias de razão e proporção. Tá? Na proporção você tem que conhecer o todo e você tem que dividir o todo em partes que a gente diz que formam partições do meu conjunto. Nas partições, 2 elementos têm que ser classificados em coisas... Um elemento não pode ter 2 classificações. E todos os elementos do conjunto têm que estar sendo utilizados. A gente diz que a gente divide o conjunto em subconjuntos que são mutuamente exclusivos. Significa que se eu classifico os elementos em uma coisa, ele não pode ter 2 classificações. Tá? Do tipo, a pessoa não pode ser alta e baixa ao mesmo tempo. Tá? Então, quando você faz isso, você tem que procurar métodos que as pessoas não possam ser classificadas de 2 formas diferentes. Você pode ter uma classificação. Eu digo o mesmo atributo. Então, mutuamente exclusivo. Uma pessoa não pode ser classificada ao mesmo tempo em 2 categorias. E você vai estar, no caso aqui, N pessoas. Esse grupo foi classificado em 4 categorias. N1, N2, N3, N4. Aí você tem que ter... que hoje em dia tem que ter essa característica. Você tem que ser mutuamente exclusivo. Você não pode ter interseção. Tá? A interseção é sempre vazia entre duas categorias, entre 2 subconjuntos, no qual eu fiz a classificação. O outro é coletivamente exaustivo, ou seja, todas as pessoas têm que ter alguma classificação. Então todos os elementos do conjunto têm que estar classificados de alguma forma. Aí você tem o que a gente diz uma partição do conjunto. Tá? Por exemplo, aqui, renda e altura. Você não consegue... Todas as pessoas vão ter alguma renda. Pode até ser 0, mas tem que ter alguma renda relacionada a ela. Não há nenhuma pessoa que não tenha renda. Né? E todas as pessoas podem ser classificadas em tipo de renda. Então você vai definir, vai arbitrar uma classificação. Então, normalmente é nível A, nível B, nível C, nível D. Né? Então, de renda. Aí você vai definir, sei lá, nível D de 0 a 1 salário mínimo. Aí o nível C de 1 a 3 salários mínimos. Nível B de 3 a 10. Nível A de 10 para cima. É uma classificação. Todas as pessoas só vão ter um tipo de classificação para renda. Ou seja, eu vou definir em subconjuntos que não tem interseção um com o outro. E todas as pessoas recebem um valor. Então você tem uma partição do conjunto. Ela é mutuamente exclusiva, uma pessoa não pode estar em 2 classes ao mesmo tempo. E ela é coletivamente exaustiva. O que é exaustão? É você utilizar tudo. Então, no coletivo, ou seja, em todos os termos, ela é exaustiva. Essa classificação abriga todos os elementos do conjunto. Aí a proporção, você vai fazer a quantidade de indivíduos que estão em uma classe dividido pelo total
de indivíduos. Então, se eu classifiquei ele como N1, N2, N3, N4, por exemplo, você vai ter uma proporção dada por N1 sobre N, por exemplo. Então, vamos supor que, sei lá, 40% das pessoas estivessem na classe D. Ou seja, se eu pegar o todo ali, vai ficar N1 sobre N. Eu já usei a ideia de percentagem aqui, né? Mas eu acho que você tem intuitivamente essa ideia de percentagem. O que você vai pegar é que, vamos supor que eu tenho aí 1000 pessoas onde eu fiz isso, 400 pessoas vão estar nesse nível de renda baixo. Tá? Usando um exemplo fictício. Só para a gente avaliar. Então a proporção vai ser isso. Eu tenho que considerar um todo para a gente fazer a análise. É diferente da razão, que é só uma divisão entre dois números. Tá? Ah, mas a proporção também é divisão entre dois números. A proporção também é uma razão. Mas as pessoas costumam confundir os dois conceitos. Utilizando razão como proporção e proporção como razão. Tá? Quando você fala... estatisticamente você fala proporção de 2 para 1, você está entendendo que, na verdade, o total é 3. Tá? E você fez a proporção de 2 para 1 de um dado, uma quantidade, 2, na verdade, 2 categorias. A e B. E você tem 2 vezes mais elementos de uma categoria do que outra. Você está subentendendo que, na verdade, você tem ali um total de 3. Você está colocando 2 para 1. O certo seria, o mais formal, seria você estar falando ali as proporções de 2 para 3 e 1 para 3. Mas as pessoas costumam usar 2 para 1. Tá? Apesar de chamarem isso de proporção também, não é não é que seja errado, mas não é formal, a definição formal de proporção que se pega na maioria dos livros que se trabalha com estatística é essa. Tá? Então ali, o N1 sobre N vai ser a proporção das pessoas que pertencem à categoria N1, por exemplo, N2 sobre N, da categoria 2, etc. O que é importante aqui é que a soma das proporções tem que ser sempre igual a 1. Por quê? Quando eu estou pegando aqui, eu pego, se eu dividir em 4, somando os 4, tem que dar o total, mas o total é N. Então aqui, se eu botar todo mundo aqui na mesma fração, embaixo vai ficar N, somando N1 mais N2 mais N3 mais N4, tem que dar N, então vai ficar N sobre N que dá 1. Tá? Isso aqui é importante pra gente. Então na proporção ela tem que seguir essas características. Tá? Então você falar a proporção de 1 para 2, você pode até usar essa frase, as pessoas vão entender, mas quando eu estou falando que eu estou dividindo, por exemplo, sei lá, a quantidade de açúcar e café, tá na proporção 2 para 1 de açúcar para café. Então você entende que tem 2 vezes mais açúcar do que café. Então o certo seria falar 2 para 3 e 1 para 3. Mas as pessoas entendem ali que eu estou falando açúcar sobre quantidade de açúcar sobre quantidade de café. Tá? Mas entender isso como uma proporção. Mas tudo bem. Se a gente conseguir entender, tá valendo. Não acho ruim, não. Bom, percentagem. O que vai ser percentagem? Percentagem vai ser uma forma de proporção, só que você vai estar dividindo por 100. Quando eu pego aqui, vamos voltar aqui para meu caderninho aqui. Muito antigamente, as pessoas usavam a palavra cento para 100. Com o tempo, pararam de falar cento e passaram a falar 100. Então, se você ainda for comprar salgadinho, você ainda tem isso, você vai comprar um cento de salgadinho. Baixaram isso para 100. Então, hoje em dia, você fala 100 salgadinhos. Então, quando você fala assim, 3%, você coloca aqui 3% com esse símbolozinho aqui. Esse aqui, na verdade, é 3 por 100. Né? A palavra se contraiu de cento para 100. A mesma coisa de milheiro. Milheiro virou 1000. Eu acho que ainda se compra um milheiro de tijolos, por exemplo. São 1000 tijolos. Então ainda existe isso hoje. Tá? Milheiro virou 1000. Então eu coloco aqui 3% é a mesma coisa disso aqui. Então aqui pode usar isso aqui também, 3 vezes 1 sobre 100. Na verdade, esse símbolo aqui veio exatamente disso aqui. O 1 está aqui e os 2 zeros aqui. Tá? Então 3 dividido, na verdade é assim, né? 3 dividido por 100. Aí juntaram para virar isso aqui 3%. O ser humano tem mania de ser meio
gostar de simplificar demais. Né? Meio... eu sou assim também. Eu sou meio... Como é que se fala assim? Eu não gosto de ficar escrevendo muito, vou inventar uma coisa para ficar pequeno. Então é isso aqui. Basicamente que esse símbolo foi criado para facilitar. Em vez de ficar escrevendo isso aqui toda hora, escreve isso aqui que é mais fácil. Meio preguiçoso aqui. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa tela de slide. Vamos para um probleminha. Aí ele fala que as porcentagens de proporções têm por finalidade estabelecer comparações relativas. Tá? Legal. Antes aqui, o raciocínio em percentagem é conduzido considerando que o total de indivíduos seja 100. Isso mais ou menos funciona na cabeça da gente. Inclusive você pode fazer as contas imaginando que o total de pessoas seja sempre 100. O total de indivíduos numa dada conta seja sempre 100. Você pode fazer isso, não é errado. Tá? Vamos colocar aqui primeiro essa situação aqui. Eu tenho aqui considere duas empresas A e B de tamanhos diferentes. Em 2014, A teve um faturamento de 2.000 e B de 20.000. Em 2015, A teve um faturamento de 3.000 e B de 25.000. Determine o aumento absoluto e relativo do faturamento das empresas em relação aos 2 anos. Para isso eu vou usar a fórmula de variação percentual, que está aqui escrito em cima. Que é a variação percentual é o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial vezes 100%. A primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que 100% é a mesma coisa que 1, tá? Então eu vou multiplicar por 1 e multiplicar por 100%. Se eu não escrever vezes 100%, tá certo? Tá, só que você não vai escrever na forma percentual o resultado. Deixa eu dar uma... Vamos agora para... Deixa eu montar aqui com vocês. Eu quero aumento absoluto e relativo do faturamento das empresas. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou botar aqui empresa. Aqui eu vou colocar o faturamento. E aqui o ano, né? Eu tenho 2014 e o ano 2015. Então tem duas empresas, A e B. Em 2014, a empresa A teve um faturamento de 2.000. Em 2015, de 3.000. E a B de 20.000. Em 2014, em 2015, 25.000. Ele quer saber aqui qual é o aumento absoluto e relativo. Então aqui o aumento. Vou botar aqui absoluto. E aqui relativo. Quando a gente fala relativo, a gente está trabalhando com percentual. Tá? Vou botar aqui para a gente fazer a conta. O aumento absoluto aqui é bem óbvio. 3.000 menos 2.000, a gente vai ter um aumento absoluto de 1.000. E 25.000 para 20 aqui, de 20 para 25.000, a gente teve um aumento absoluto de 5.000. Para a gente verificar o aumento relativo, a gente vai ter que usar a formulazinha. Vamos botar aqui a variação percentual da empresa A. Tá aqui, variação percentual. Na empresa A, o que a gente vai ter aqui? A variação percentual vai ficar igual ao valor final, que é 3.000, menos o valor inicial, que é 2.000, sobre o valor inicial, que é 2.000. Deixa eu botar aqui bonitinho. Ou seja, vai ficar 1.000 para 2.000, 1 para 2, né? Se eu quiser colocar isso aqui, vai ficar 0,5. Se eu quiser em percentual, como é que vai ficar? 0,5 vezes 100%, ou seja, multiplicou por 1, né? 0,5 vezes 100 é 50%. Tá? Então aqui eu tive um aumento de 50%. Então a gente vai ter aqui 50%. Vamos aqui para a empresa B. A variação percentual vai pegar o valor final, que é 25.000, menos 20.000, e aqui dividido por 20.000. Isso aqui vai ficar... se quiser, eu já posso colocar aqui logo, né? Vezes 100%. Isso aqui vai ficar 5.000 sobre 20.000.
Isso aqui vai ficar então 1 para 4. Né? Você corta esses 3 aqui. Ó. 5 dividido por 20 dá 1 sobre 4. Vezes 100%. Só que 1 sobre 4 é 0,25. Isso aqui dá 25%. Ou seja, o crescimento relativo da empresa B foi menor, apesar do faturamento dela ser muito maior. Um teve um aumento de 1.000, outro é de 5.000. Mas o aumento relativo da empresa A é o dobro da empresa B. Então isso permite que a gente compare coisas diferentes. O crescimento aqui das duas empresas, o crescimento da empresa A foi muito maior que o da empresa B. Tá, mas o professor me diz o seguinte, de onde vem essa fórmula? É fácil você entender essa fórmula utilizando a ideia de juros. Vamos imaginar que você tem um dinheiro e vai colocando na poupança. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que você tenha... Pegar aqui um valor pequeno. Um valor inicial. Você está com o teu dinheiro. Vai ficar R$ 1.200. Vamos supor que você tem uma poupança lá de R$ 1.200. Né? Depois você coloca num tempo, você sabe que esse dinheiro vai render. E rende sobre uma taxa. A taxa é a nossa variação. Pode ser uma variação percentual. Então aqui, o valor final do teu dinheiro vai ser o valor inicial, que é o 1.200, mais a taxa. Vamos supor que a taxa seja 1%. Tá? Então, mais 1 sobre 100 do valor inicial. É o que você vai ter na tua poupança. Então, o valor final vai ficar igual a 1.200 mais 1 sobre 100 de 1.200. É o quanto você vai ter depois, sei lá, de um mês, supondo que a taxa é de 1%. Podia botar qualquer valor aqui. Então, corta esses dois aqui com esse. Você vai ter R$ 1.212 na tua conta. Se você pegar aqui e chamar isso a variação percentual, pode botar o símbolo delta percentual. Vou botar aí porque é mais fácil. Se eu pegar aqui, ó, V final é igual a V inicial mais I vezes V inicial. Se eu pegar agora e isolar o I, vai ficar, joga esse cara para lá, vai ficar VF menos VI é igual a I vezes VI. Então, se eu isolar o I, vai ficar I igual a VF menos VI sobre VI. Que é a nossa fórmula de variação percentual. Tá? É isso aqui. Se eu quiser ela percentual, multiplica isso aqui por 1. Mas multiplicar por 1 é a mesma coisa de multiplicar por 100 dividido por 100. Então você pega aqui e multiplica por 100%. Ou seja, você tem com isso a tua fórmula da variação percentual. Tá? A ideia basicamente é essa. Usando o teu dinheiro ali, você acha que entende com mais facilidade. Tá? Deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui para a gente seguir em frente. Beleza. Vamos seguir então aqui. Eu vou trabalhar. A gente vai mexer agora com a noção de somatório. Eu deixei aqui, eu preparei alguns exercícios para a gente fazer de percentagem para entender melhor esse conceito e como é que as pessoas utilizam o conceito. Então vocês vão ter uma listinha, 4 questõezinhas ali para entregar. Acho que eu não tenho 4, tem que olhar ali. Mas acho que são 4 questõezinhas para entregar. Dessas 4 eu vou fazer várias com vocês antes. Se eu não me engano, eu marquei 16 questões, 4 para vocês integrar, 4 para vocês entregarem. E as outras eu vou fazer aqui com vocês. Tá? Então, vocês não estão jogados na lama lá, sem ajuda para sair, não. Não, vocês vão ter que várias... Nesse vídeo mesmo, daqui a pouquinho, eu vou colocar várias questões aqui para a gente trabalhar junto e deixar 4 ali para vocês entregarem. Vai estar no Siga lá tudo direitinho. Tá legal? Mas para a gente fechar aqui a parte teórica, vamos dar uma olhadinha na noção de somatório. Noção de somatório é algo que facilita a nossa vida. Principalmente quando a gente utiliza as variáveis que são em estatística. Então, vamos ver aqui no slide. A notação de somatório é usada para somar os valores dos elementos de um conjunto tomado por uma ou mais variáveis genéricas. Então a gente tem que dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Normalmente a gente faz isso, conjunto com uma letra maiúscula. Então a gente está colocando aqui o x igual a 3, 6, 9, 12, 15, 18. E a gente tem x1 igual a 3, x2 igual a 6. Nós temos 6 termos no conjunto. x6 vai ser 18. E a gente vai utilizar esse símbolo aqui para fazer o somatório.
Então quando eu tenho ali, ó, deixa eu usar aqui no cantinho. Quando eu faço aqui, ó, o somatório, e variando de 1 até 6 de xi, a gente vai estar usando x1 mais x2 mais x3, etc. Então vai ficar aqui, ó, x1 é 3, x2 é 6, mais 9, mais 12, mais 15, mais 18. Múltiplos de 3, né? Então, em vez de escrever isso, a gente só escreve esse cara aqui, sendo que eu sei que o x1 é 3, esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, esse aqui vai ser o x6. Basicamente é isso. Ele facilita bastante a vida da gente, tá? Para não precisar escrever todo mundo um monte de vezes. Isso aqui pode ser usado do jeito que está aqui, parece que não serve para nada, né? Vamos melhorar isso aqui. Vamos imaginar o seguinte. Eu posso utilizar isso para uma propriedade. Se eu coloco aqui, ó, somatórios, vamos mudar aqui o índice de 3 até 7 de i ao quadrado. Esse aqui vai ficar igual a... Eu vou substituir o valor i, tá, até 7 na fórmula que eu estou dando aqui e fazendo a soma. Então vai ficar 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Eu posso usar uma outra fórmula qualquer. Somatório i igual a 4 até 8 de 3 mais 2i. Como é que significa isso? Então vai ficar 3 mais 2 vezes 4, mais 3 mais 2 vezes 5, mais 3 mais 2 vezes 6, mais 3, aqui é um mais, 3 mais 2 vezes 7, mais 3 mais 2 vezes 8. Tá? Ou seja, aí você faz essa conta aqui. Em vez de escrever todos os elementos dessa conta, eu posso condensar nisso aqui. Posso usar outras coisas meio malucas, por exemplo. I igual a menos 2 até 4. Isso aqui vale. De seno de, sei lá, i vezes alfa. O que significa isso? Então vai ficar seno de 2 alfa mais seno de 3 alfa mais seno de 4 alfa. Tá? Ou seja, eu vou variando os números, começando desse e terminando nesse aqui. Um negócio interessante é que o número de termos é a diminuição desse número por esse e soma 1. Então 4 menos 2, 2 mais 1, 3. Tem 3 termos aqui. 8 menos 4, 4 mais 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5 termos. Tá? Mas basicamente o somatório é isso. Você pode colocar aqui uma fórmula para você conseguir fazer as contas. Tá? Aí você pode botar dois somatórios juntos, quando eu coloco aqui. Ó. I variando de 1 até 4. J variando de 2 até 3. De A e J. Posso fazer isso aqui. Isso aqui vai ficar igual a somatório de I variando de 1 até 4. Eu boto aqui entre parênteses do somatório de J variando de 2 até 3. De A e J. Essa aqui vai ficar de que forma? Continua escrevendo o somatório igual a 1 até 4. E aqui você varia o 2. Então vai ficar A I 2 mais A I 3. Ou seja, eu resolvo esse somatório, agora vai sobrar esse. Aí para esse eu coloco A 1, 2 mais A, no caso, 1, 3. Esse aqui é o primeiro termo somatório, esse aqui é o I igual a 1. Mais, aqui, A, agora eu coloco 2. 2, 2 mais A, 2, 3. Aqui o termo 1, termo 2. Aí o termo 3 vai ficar A, 3, 2 mais A, 3, 3. E termo 4, A, 4, 2 mais A, 4, 3. Acho que não vai dar para fazer aqui. A, 3, 2 mais A, 3, 3. Faltou espaço. O último seria A, 4, 2 mais A, 4, 3. Mas aí faltou espaço aqui. Tá? Existem mais propriedades da notação de somatório, mas isso aqui é suficiente para a gente. Vocês vão estudar isso aqui bastante na vida de vocês futura, esse símbolo. Tá? Se forem fazer engenharia, vão estudar bem mais ele.
se forem continuar fazendo no futuro alguma ciência exata. Bom, vamos começar então os nossos exercícios, né? Corta. Pessoal, vamos para alguns exercícios para a gente compreender um pouquinho melhor a teoria. Nesses exercícios, em alguns deles, eu vou usar uma planilha e vou mostrar para vocês como é que funciona uma planilha. A planilha que eu uso é o Calc, do LibreOffice, que é o equivalente ao Excel, só que do Linux. Tem para o Windows também, mas se você usa o Linux, com certeza deve usar o Calc ali. Então, o LibreOffice é um pacote, uma suite, que tem a maioria dos aplicativos do Word, do Office do Windows. Então você tem aqui o Word, Excel, tudo. Tá? Vamos aqui para alguns exemplos. Ó. Eu vou usar uma calculadora também. Um atirador faz 320 disparos contra um alvo, tendo acertado 288 vezes. Qual a proporção de tiros certos e qual a de tiros errados? Bom, eu tenho um total de 320. E ele me diz que ele acertou 288 vezes. Então, certos, 288. Quais são os errados? Os errados vão ser 320 menos 288. Né? Quanto é que dá isso aqui? 32. Então, qual é a proporção de tiros certos? A proporção de certos vai ser o número de certos aqui, que foi 288, dividido por 320. Posso vir na calculadora aqui para fazer, vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó, 288 dividido por 320. Deu 0,9. Então, a proporção vai ficar... Ele pediu proporção, né? Normalmente escreve assim. 9 sobre 10. Pode escrever assim. Ou seja, ele acerta 9 em cada 10 vezes. Se eu quisesse fazer a proporção dos errados, não teria que fazer muito esforço para isso. Vai ficar 32 sobre 320, que é igual a 1 para 10. Podia escrever assim também, né? Agora, se eu quiser aqui a razão, eu posso fazer agora a razão de certos para errados. Vou pegar aqui, não pediu, né? Mas a razão de certos sobre errados seria o quê? A razão aqui a gente fez antes proporções, né? Agora a razão vai ficar 288 sobre 32. Aí eu venho aqui e faço também. Deu 9. 9 para 1. 9 sobre 1. Por escrever só 9. Ou seja, ele diz aqui que que dá 9 tiros certos para 1 errado. Ou seja, aqui eu não avalio tudo, né? Eu avalio só a parte. Então esse exercício aqui é o que a gente faz, que eu estou colocando para vocês, para entender ali a diferença de razão e proporção. Tá? Agora vamos para esse caso aqui. Ó. Eu estou num clube e quero avaliar o número de sócios praticantes e não praticantes de futebol em 2 clubes hipotéticos. Então aqui eu estou sócios praticantes exclusivamente de futebol de salão, futebol de campo e não praticantes. Ou seja, o cara não joga futebol de salão e futebol de campo ao mesmo tempo. Tá? Podia jogar os dois, né? Mas já não joga. Vou pegar esses dados que estão aqui, 580, 430, vou botar na planilha aqui do Calc, para vocês conseguirem enxergar. Deixa eu pegar aqui então, botar a planilha. Cadê minha planilha? Está aqui. Então eu coloquei aqui, ó, no Calc, para vocês enxergarem, a mesma coisa, os mesmos dados que estavam lá antes. Com isso aqui, eu vou pegar e vou fazer tirar informações a mais aqui para vocês. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, qual é a proporção de jogadores de futebol de salão para o todo. Deixa eu colocar aqui então mais um, aqui total. Tá? O total vai ser a soma desses aqui, né? Então eu vou colocar aqui. O bom aqui é que a gente tem várias contas eu posso fazer na planilha.
Então observa aqui, ó, eu calculei aqui a soma de todos os sócios praticantes do clube. Se eu fosse dar um conselho para quem está começando, como vocês, para aprender alguma coisa, aprenda a usar uma planilha. Então aprenda o Calc aqui, se você é adepto de software livre, ou aprende o Excel do Windows, não tem problema. Mas aprende a usar alguma porque, com certeza, na vida de vocês, na vida de vocês, quando estiverem trabalhando, vocês vão ter que usar. Não vai ter muito jeito, tá? Deixa eu chegar esse aqui agora um pouquinho para cá, ó. Só para a gente ter mais espaço aqui. Então aqui o que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso pegar aqui qual é a proporção. Então deixa eu botar aqui proporções. Ó, posso fazer essa conta aqui sem muita dificuldade. Aqui, ó, eu pego aqui ó, os praticantes de... desculpa, a proporção de sócios praticantes. Vai ser igual a esse cara aqui, dividido pelo total. Aí ele me dá aqui, ó. Se eu quiser em percentual, multiplica aqui por 10, né? Vai ficar 9,965%. Só multiplicar por 100 aqui, a vírgula vai cair nesse pontinho aqui. Só isso, né? Se eu quiser aqui a de baixo, a única coisa que eu vou ter que fazer aqui é a gente tem que fixar a célula, só isso. Aí, ó, eu quero saber a proporção de caras que jogam futebol de campo e não praticantes. Então aqui ele me dá tudo. Professor, se eu quiser ainda saber isso aqui, e quero saber em percentual. É fácil, só multiplicar por 100, né? Então bota aqui, ó, vezes 100. Aqui, ó, me dá 9,96%. Pego aqui. Obtenho aqui as proporções que eu quero. Então aqui, ó, eu tenho 82, na verdade eu fiz percentual, né? Então eu tenho 82% do pessoal não joga nada, futebol de salão nem campo, 7% joga campo e 9,96% joga salão. Posso fazer a mesma coisa para o outro. Vou pegar aqui, ó, o total. Vou pegar aqui, eu tenho que dizer que eu quero a soma. O meu computador é em inglês, mas você pode botar tudo em português ali. Então aqui a soma vai ficar 2.860. Procura aqui as proporções. Tá? As proporções vai ser o quê? Igual a esse cara aqui dividido pelo total. Lembrando que eu vou fazer mais de uma, eu tenho que fixar a célula. Tá? É aconselhável você aprenda a usar isso aqui. Eu não sei horrores não, eu sei o mínimo aqui para eu sobreviver. Professor, no outro você fez vezes 100, faz nesse. Faço. Aqui, ó. Pega esse cara aqui embaixo. Então, ó, você tem aqui 84% dos caras não são esportistas, 10% jogam campo. Com isso aqui, ó, eu posso comparar os dois clubes, apesar dos clubes terem tamanhos diferentes. Ó. Aqui eu tenho um total de 12 mil, aqui 5 mil, mas eu sei a proporção. Ó. O pessoal que joga salão, aqui é 5,22, aqui é 9,96. Campo, aqui é 10%, aqui é 7%. Os que não jogam, aqui 82%, aqui é 84%. Então aqui, ó, a gente consegue comparar os dois clubes, mesmo eles tendo quantidade de sócios diferentes. A gente podia fazer outras ideias aqui, pegar, por exemplo, de esportistas para não esportistas. A gente podia fazer várias coisas aqui, tá? Mas era só para mostrar para vocês como é que é uma planilha, como é que facilita os cálculos utilizar a planilha. Imagina eu teria que fazer todos os contos aqui na mão. Fazendo a planilha é mais fácil, né? A gente faz só o que interessa ali a gente. Tá, vamos para alguns exercícios aqui para gente de percentual, para a gente aprender isso. Vamos aqui agora. Vamos começar aqui exercícios de percentual. Você tem aqui, ó. Aqui a gente vai estar utilizando muitas vezes razões, proporções e porcentagem para fazer as contas. Ele fala aqui na primeira questão. Eu estou usando aqui, eu vou usar o lado esquerdo aqui do nosso quadro, virtual aqui, e de vez em quando eu vou apagar ele, tá? Então, aconselho a você aqui pegar o seu caderno. Esses exercícios estão lá no Siga para você baixar.
Então, baixa eles, tenta fazer todo mundo antes. Se você não conseguir, dá uma olhada aqui no vídeo. Então, utiliza aqui um para, faz e volta. Eu vou colocar alguns para vocês terem exemplo. Todos os que tiverem aqui em roxo são para vocês fazerem. Esses exercícios são para entregar para mim, tirar foto e mandar. A gente está... Só lembrando, eu pensei que essa pandemia não fosse durar. Então eu estava esperando ter aula ainda com vocês. A gente não vai ter essas aulas. Então todas as avaliações vão ser feitas nesses trabalhos. Tá? Então eu preciso que vocês me entreguem isso. Então presta bastante atenção. Tenta resolver tudo primeiro sozinho lá. Ou você imprime a lista, ou então segue até por aqui, mas tenta resolver essa lista antes de pegar os exercícios que eu deixei para vocês. Vocês vão aprender mais. Tá? Eu vou resolver logo para vocês terem. Mas, repito, dá uma... Ou eu aconselho vocês a imprimirem, né? Se você não tem computador ou impressora em casa, vai ali numa Xerox, leva o PDF e tira a Xerox. Ou se você não tiver condição disso, no seu telefone mesmo, bota ali grande o anunciado para vocês fazerem. Então aqui, no primeiro. Qual é o preço de custo de uma mercadoria vendida por R$ 321,00 com lucro de 7% sobre o preço de custo? Aqui ele está te dando uma razão. Né? Ele está querendo lucro 7% sobre o preço. Então ele está procurando, está te pedindo aqui lucro sobre preço. Isso aqui é uma razão para a gente. Isso que ele está te pedindo. Tá? E aí falou aqui, qual é o preço de custo de uma mercadoria vendida por 321 com lucro de 7% sobre o preço de custo? O lucro, isso aqui ele está dizendo que é 7%, né? O lucro a gente sabe que vai ficar igual ao preço de venda menos o preço de custo. Né? Então ele está dizendo aqui para você o seguinte, o preço de venda, que é 321, menos o preço de custo, dividido aqui pelo preço, o preço é 321. Isso aqui é igual a 7 sobre 100. Tá? Então agora é só você fazer a conta aqui dessa forma. Então a gente vai ter aqui o 321 menos C vezes 100 vai ficar igual a 7 vezes 321. Então aqui vai ficar 321 vezes 100, ou droga, 321 vezes 100 menos 100C vai ficar igual a 7 vezes 321. Eu faço essa conta, vem aqui na calculadora, 7 vezes 321, que dá 2.247. Isso aqui vai ficar 2.247. Ou seja, joga esse cara para lá, joga esse cara para cá. 321 vezes 100 é 321, entre 2.100 menos 2.247 é igual a 100 vezes C. Quanto é que é 32.100 menos 2.247? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui vai ficar 29.853. Então, 29.853 aqui vai ficar igual a 100 vezes C. Então, C vai ficar, é só dividir esse cara por 100, né? Vai ficar 298,53. Esse aqui é o preço de custo da mercadoria. Ou seja, ele comprou a 200, ele gastou, né? Teve custo 298,53 e vendeu por 321. Esse aqui é o nosso primeiro exercício. Qual foi o fundamento dele? Utilizar razão. Vamos para o nosso segundo exercício. Qual é o preço de custo de uma mercadoria vendida por 344 com prejuízo de 14% sobre o preço de custo? Bom, aqui logo de cara você deve estar percebendo
que o custo vai ser maior do que o preço de venda. Por quê? Porque houve um prejuízo. O que é um prejuízo? Prejuízo vai ficar igual ao preço de custo menos o preço de venda. Bom, você quer lembrar coisa de lucro, professor? Na verdade, prejuízo é um lucro negativo, vamos dizer assim. Agora a gente tem que procurar qual é a razão que ele está pedindo. Ele fala aqui um prejuízo de 14% sobre o preço de custo. Então, o prejuízo sobre o custo tem que ser igual a 14%. A gente vai ter isso aqui. Bom, vamos traduzir nas letras aqui que ele me dá. Ele fala que a mercadoria foi vendida por 344. Então a venda é igual a 344. Então a gente pode aqui colocar que o prejuízo vai ser um C menos 344 sobre o custo que é C, né? Isso aqui é igual a 14%. Agora é só fazer essa continha. C menos 344 vezes 100 é igual a 14 vezes C. Sai multiplicando aqui, vai ficar 100C menos 344 vezes 100, que dá 34.400, vai ficar igual a 14C. Joga esse cara para cá. 100 menos 14 dá 86C. Jogou para o outro lado, 34.400. Ou seja, C vai ficar igual a 34.400 dividido por 86. Vamos lá para a nossa calculadora. Tem aqui, 34.000 dividido por 86. Vai ficar igual a 395,35. A gente tem aqui 395,35. A gente tem uma questão, então, que a gente está usando razões. Muitas vezes é difícil você interpretar a razão e passar para a conta que a gente fez. Ou seja, a mercadoria para o cara custou 395,35 e ele vendeu por 344. E teve um prejuízo aí, né? Vamos ver qual é o prejuízo dele. Menos 344. Ou seja, ele teve um prejuízo de R$ 51,34. Aqui o prejuízo igual a 51,35, né, arredondando aí. R$ 51,35. Ou seja, ele fez um mau negócio aí. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão a gente tem aqui, questão 3. Qual o preço de custo de uma mercadoria vendida por 104 com lucro de 30% sobre o preço de venda? Observa que eu estou variando aqui quais são as razões que a gente está pedindo. Então ele pediu aqui, ele diz que é um lucro sobre o preço de venda igual a 30%. Bom, o que é o lucro? No caso vai ser venda menos custo dividido pela venda, que é o que ele está pedindo. Aqui vai ficar 30 sobre 100. Corta logo esses zeros daqui. Ele pergunta então qual é o preço de custo de mercadoria vendida por 104. Então a venda é 104. Com lucro de 30% sobre o preço de venda. Então vai ficar 104 menos C, que é esse cara aqui, dividido por 104, é igual a 3 sobre 10. Passa esse cara para lá multiplicando, vai ficar 10 vezes 104 menos C, igual a 3 vezes 104. Aqui vai ficar 1040 menos 10C, igual a 3 vezes 104. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. Ou seja, a gente vai ficar 10C, vai ficar 1040 menos 312. Então a gente vai ficar C igual a 10 menos 2, 8. 3 menos 1, 2. 9 menos 2, 6. 628 sobre 10
igual a 62,8. Então aqui você tem o preço de custo dele. Ele teve um custo de 62,8 e vendeu por 104. Ou seja, ele tem um lucro de 30% sobre o preço. Lucro dividido pelo preço de venda igual a 30%. É isso aqui. Acho que agora já está dando para a gente ter uma noção maior do que é a razão, né? E como é que a gente faz conta usando isso? Na 4. Na 4 aqui, o que a gente tem? Qual o preço de custo da mercadoria vendida por 344 com prejuízo de... Esse aí eu já fiz sem querer, né? Repeti aí sem querer. Tira ela. Deus. 5. Erro meu. Um aluno não pode faltar mais do que 1/4 das aulas dadas durante o ano. Isso é o mesmo dizer que não pode faltar mais de 25% das aulas dadas? Vamos fazer as contas. Isso aqui é a realidade de vocês, né? Na verdade, a resposta é assim. Vamos lá. O que significa 1 sobre 4? Né, em relação a 25%. 25% eu quero que aqui embaixo esteja alguma coisa sobre 100. Para multiplicar em 4 aqui, então, vezes um dado valor, vou chamar x igual a 100. X, então, vai ficar 100 sobre 4, que é 25. Então, eu multipliquei em cima por 25, embaixo por 25, vai dar 25%, que é a mesma coisa de escrever isso aqui. Então está correto o que ele falou, né? O aluno não pode faltar a mais de 1/4 das aulas dadas durante o ano. Você vai dizer que não pode faltar mais de 25% das aulas dadas? Sim, correto. Tudo certinho. Então a resposta desse aqui é sim. Pô, desculpe aí ter deixado uma questão repetida. Sem querer. Só vi agora. Vamos lá aqui para 6 agora. Outra questão aqui de percentagem simples. Uma comissão de vendas de 3% a cada 25, a quantos por cento corresponde? Bom, eu tenho uma comissão a cada 25. Então eu vou ter também uma razão. Então a gente tem 3, a gente tem aqui R$3 sobre 25. Se eu quero alguma coisa por cento, tem que dar um jeito de embaixo aparecer 100. Então é a mesma coisa de multiplicar aqui por 4. 3 vezes 4, dividido por 25 vezes 4. Então vai ficar 12 sobre 100. Ou seja, 12%. Essa aqui não é a única maneira de fazer, né? Eu poderia ter colocado essa conta da seguinte maneira. 3 dividido por 25. 0, 0, né? Aqui vai ficar 1. 1 vezes 5, 25 para 30. Sobra 5 aqui. Dá 0, aqui 2 vezes 5, 50 para 50, 0. Ou seja, a gente, para fazer essa conta e achar em percentual, basta você dividir esse número por esse e andar vírgula. A gente tem que 0,12 é igual a 12%. Tá? Então você podia fazer assim também, não tinha problema. Vamos aqui para 7. Se eu consigo fazer aqui. 7 ele fala, se você tem um desconto de 3% ao pagar à vista uma conta de R$120, quantos reais você deve ter de abatimento? Bom, eu tenho aqui um desconto de 3%. Então aqui, o que significa aqui o desconto, né? O que significa 3%? É o quanto eu deixei de pagar dividido pelo total. Então se eu colocar aqui, x, o quanto eu deixei de pagar, dividido pelo total, que é 120, isso aqui tem que ser 3%. Então x vai ficar 120 vezes 3, que vai dar 360, dividido por 100. Ou seja, x é igual a 3,6. Então aqui, pessoal, questão 8 eu deixo aí para vocês. Vamos começar então na questão 9 aqui. Então, questão 9. O negociante consegue um abatimento de 5% sobre o preço marcado numa mercadoria e o desconto é de R$21. Qual o preço marcado? Bom, primeiro vamos aqui para o desconto, né? O que é o desconto aqui, na verdade? Você tem aqui, vou chamar de P, é igual ao preço na etiqueta lá, né? Então, preço marcado. E V igual ao valor vendido. O que ele informa aqui para mim?
que o preço menos o valor vendido é igual a R$21. Né? Ou seja, isso aqui é o abatimento. Então a gente tem aqui um abatimento de 5% sobre o preço marcado. Então, na verdade, o que a gente tem? P menos V sobre o P vai ficar igual a 5%. Que eu tenho isso aqui. Aí ele pergunta qual é o preço marcado. Né? Então a gente vai ter aqui que 21 sobre P é igual a 5 sobre 100. Ou seja, 5P é igual a 5P igual a 21 vezes 100, 2100. Quem é o P? 2100 dividido por 5. Né? Quanto é que dá isso aqui? Eu venho na calculadora, não ficar achando na cabeça não. Então aqui 2100 dividido por 5. Quanto é que dá? 420. Então ele pergunta aqui qual é o preço marcado, R$420. Né? Qual é o valor vendido aqui? Se eu quiser, é só tirar R$21 aqui, 399. Se eu quiser aqui o valor vendido, R$399. Bom, vamos partir para o 10 agora. Se um negociante lhe vende uma camisa de 120 por R$102, quantos por cento lhe concedeu de desconto? Bom, primeiro então, parecido com a outra, né? Qual é o desconto? O desconto vai ser o valor que tem na camisa menos o valor que foi vendido. Então, 120 menos 102 igual a R$18. Bom, ele pergunta aqui quantos por cento de concedido de desconto, né? Então ele está, na verdade, pedindo o quê? Uma variação percentual. O desconto é o que? O valor. Na verdade, aqui seria o contrário. O valor final é 102 menos o valor inicial. Então, qual é o valor inicial aqui? 120. A gente tem só lembrando, né? VI igual a 120. O valor final é 108. Então, a variação percentual vai ser o valor final, 108, menos 120, dividido pelo valor inicial, que é 120, vezes 100%. Então, a gente vai te dar aqui, então, quantos por cento de conceder de desconto. Aqui vai ficar 18 sobre 120, vezes 100%. Vamos ver quanto é que dá isso. 18 dividido por 120. 0,15. Então, no total aqui, está te dando 15% de desconto. Isso deve. Vamos para o 11 agora. Vamos lá. 11. No 11 fala, uma pessoa compra um terreno por 20 mil e vende com lucro de 4 mil. Qual é a porcentagem de lucro? Ele está te pedindo também a variação percentual, né? Vamos pegar aqui o valor inicial e o valor final. Uma pessoa compra um terreno por 20 mil. 20 mil. E vende com lucro de 4 mil. O que é o lucro? É igual ao valor final menos o valor inicial. E o lucro é de 4 mil. Bom, daqui você tem então, se o valor inicial é 20 e VF menos 20 dá 4, então VF tem que ser valor vendido 24 mil. Né? Qual é a porcentagem de lucro? Valor percentual, variação percentual, vai ser a diferença, que é 4 mil, dividido pelo valor inicial, que é 20 mil. Aqui, corta esse, vai ficar 4 sobre 20. Como eu quero percentualmente, aqui embaixo tem que estar sobre 100, então multiplica aqui por 5. 5 vezes 4, 20%. Então aqui a variação percentual
de lucro, ou seja, o percentual de lucro vai ser 20%. O percentual de lucro vai ser o quê? A variação percentual do valor que eu tenho ali. 12 fica para vocês. Questão 13. Vamos aqui, 13. Uma pessoa compra uma geladeira e a revende por R$ 1.440 com prejuízo de 28% sobre o preço de compra. Por quanto havia comprado a geladeira? Tem que ficar bem na cabeça aqui, sobre o preço de compra. Então o preço de compra está embaixo. Então vamos colocar aqui venda, preço de venda. Tá? E C, preço de compra. O que ele fala? Ele fala prejuízo sobre o preço de compra. Então, o prejuízo está no numerador, o preço de compra está no denominador. O que é o prejuízo? O prejuízo vai ser o preço de compra menos o preço de venda. Porque o preço de compra é maior do que o preço de venda. Então, sobre o preço de compra, tem que ser igual a 0,28. E ele fala que o preço de compra é 14.400. Então é só fazer essa conta aqui, né? 14.400 menos V igual a 0,28 vezes 14.400. Em outras palavras, V, jogo o V para lá e esse para cá, né? Vai ficar igual a 14.400 menos 0,28 vezes 14.400. Só fazer essa conta. Então, esse aqui vai ficar igual o quê? 14.400 multiplicado por 1 menos 28. Vamos lá. 14.400 que multiplica 1 menos 0,28. É isso aqui, né? Então a gente vai ficar com 10.368. Isso, ou seja, ele comprou a geladeira por 10.368 e vendeu ela por 14.400. Tá? Vamos para a próxima aqui para a gente encerrar os exercícios. A 16 aqui vai ficar para vocês também. Na 14. Por quanto devo revender um objeto que comprei por R$40, de modo que tenha um lucro de 25% e 20% sobre o preço de venda? Então, o lucro sobre a venda tem que ser igual a 20%, 0,2. O que é um lucro, né? Venda menos o custo. Então, sobre a venda tem que ser igual a 0,2. Ele fala aqui, por quanto devo revender? Eu quero saber V. Comprei por 40, então C é 40. Então, V menos 40 igual a 0,2V. Joga esse cara para cá, 0,8V igual a 40. Então V vai ficar igual a 40 dividido por 8 sobre 10 vai ficar 400 sobre 8. 4 sobre 8 vai ficar 1 sobre 2, 100 sobre 2, 50. Então você deve revender por R$50. Vamos ver a 15 para a gente fechar. A 16 é para vocês. Por quanto devo revender um objeto que comprei por 40? Coloquei sem querer o mesmo. Gente, peço desculpa aí, vai parar então no 14 ali. Eu vou consertar esses números ali para listinha de vocês. Então, pessoal, eu acho que deu aqui para... Sem querer botar o mesmo ali. É o problema do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Fica para vocês, então, fazer os outros exercícios. Eu tenho a esperança de ter sido claro aqui na matéria. Eu sei o quanto é difícil para vocês entenderem por vídeo. Mas, de qualquer maneira, ali, voltando das férias, nas nossas aulas, eu espero que quando a gente volte das férias, todos os vídeos, com toda a matéria já tenha sido dado para vocês. A parte de probabilidade, análise combinatória, eu vou pegar os vídeos introdutórios da engenharia, porque é uma revisão ali do ensino médio, para depois eles estudarem a parte específica do nível superior. Então, são os mesmos vídeos ali que são feitos introdutórios para a engenharia, vão servir para vocês.
de maneira ali que a matéria vai estar terminada. O que falta depois, agora, são outras formas da gente trabalhar com estatística. Então a gente vai ver como é que se organizam os dados e como é que a gente tira algumas informações sobre isso. A matéria é pequena, tá? A matéria não é grande, não. Fica um abraço aí para todo mundo. Então até o próximo encontro aí, até o nosso próximo vídeo. Abraço aí, tchau.